verso 22. Glória a Deus, muito Deus. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchendo-se de água, estando em perigo. E chegando-se a eles, e despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhes: onde estás a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda e eles obedecem? Até aqui, querida irmandade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Querida irmandade, muitas vezes a gente está em aflição e acha que Deus não está conosco. Muitas vezes a gente pensa que Deus abandonou, nos deixou, porque a gente está passando por uma prova muito prolongada, ou está passando uma aflição muito grande e acha que Deus, Jesus, não está conosco. Mas Deus está conosco. Deus está no nosso barco, sempre esteve e sempre estará. Ele não nos abandona, por mais que achamos que Ele está longe de nós, Ele está perto de nós. Quando escutamos uma palavra igual essa, muitas vezes pensamos: fui buscar a palavra e o Senhor falou que está comigo, e nada vai dar errado. Mas, muitas vezes, não é como a gente imagina. Deus não nos abandona, mas passamos provas, passamos, muitas vezes, necessidades, mas Deus está conosco. Mesmo que Ele tenha mandado essa palavra, significa que Ele está lá conosco, que Ele não nos vai abandonar na hora que estivermos provados, estivermos atribulados. Isso aconteceu muito na minha vida. Algumas vezes fui buscar a palavra e o Senhor mandou exatamente essa palavra, que o Senhor estaria no meu barco. E eu achei que, seria acontecer tudo de uma maneira fácil, Mas, se a gente analisar essa palavra, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente vai passar por uma tempestade, E Deus vai estar no nosso barco, vai estar conosco, vai nos dar a vitória. E no final, a gente vai ter a bonança, Glória a ter a Deus. tranquilidade. Então, a vitória ao final é certa, porque Deus está conosco, mas não esqueçamos, que Ele sempre vai estar no nosso barco, seja nas provas, nas lutas, nas dores. Deus sempre estará conosco a todo momento da nossa vida. Deus é Pai, Ele não é homem, Ele não é um déspota, Ele é um Pai que ama o seu filho. É um pai em que o filho chega para ele e pede peixe, e ele lhe dá peixe. Ele não vai dar uma pedra no lugar de peixe. Se o filho pede pão, ele vai dar pão. Ele não vai dar nenhuma outra coisa a que não seja um alimento. Muitas vezes não é como a gente pensa, não é do jeito que a gente pensa, mas Deus está lá. Deus vai suprir as nossas necessidades. O ano está se findando, tem mais uma semana só para terminar o ano. E como sempre escutamos e sempre falamos, o calendário de Deus não é igual ao nosso. Deus está no nosso barco esse final de ano, não vai nos deixar faltar nada, vai estar sempre conosco a todo momento. E Ele também vai estar conosco ano que vem. Não vai faltar as lutas, não faltarão as provas, mas Ele estará no nosso barco.
Ele vai acalmar a tempestade no Glória a momento Deus. necessário. Ele vai nos dar tempo de bonança. Ele vai Ei, nos dar Deus. tempo de calmarias, em que podemos respirar, podemos ter tranquilidades da nossa vida. Mas o mar, ele não é sempre calmo, ele não é sempre manso. O mar, ele muitas vezes depende do tempo. Se o tempo começa a ficar agitado, o mar fica agitado. Se o tempo está calmo, o mar fica calmo. Assim é a nossa vida. Uma hora a gente está calmo, está tranquilo, estamos passando um momento de bonança, outra hora a gente está passando por tempestades. Outras horas a gente está passando por ondas que parece que vai derrubar o nosso barco, vai virar o nosso barco e achamos que vai afundar tudo. Mas Deus está lá. Deus chega e apazigua a tempestade. Assim Ele está falando na nossa vida. Vai chegar o momento em que Ele vai apaziguar a tempestade na nossa vida, na vida do irmão, na vida da irmã. Esse momento não está longe, está perto. Mas não ache que vai ser por um grande período de tempo. Porque, como eu disse, como está na palavra, a gente está vivendo dentro de um barco, que é a nossa vida, e a nossa vida, muitas vezes, depende dos momentos em que estamos passando. Uma hora a gente é elevado lá em cima, como uma vaga, como uma onda. Outra hora, nosso barco afunda, desce novamente, abaixa. Passamos por lugares revoltos, passamos perto de lugares que são lindos. Imagine uma viagem no oceano, onde você está passando por uma ilha bem bonita, o mar está calmo. Esses são os momentos da nossa vida em que estamos prosperando, em que Deus está do nosso lado, nos abençoando, está sempre conosco. Mas há momentos em que estamos em mar aberto, o mar está revolto. Há momentos em que o mar, existem vários recifes no mar, e há perigo de afundar o nosso barco, mas Deus está lá sob o controle do nosso barco. Não ache que você, tomando o controle do barco, o leme do barco, você vai conseguir se safar de tudo. Não. Muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes Deus fala para nós, não segue por esse caminho. E nós seguimos. E aí pegamos a prova com a mão. Isso acontece porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o que que é? É escolhermos o que queremos fazer da nossa vida. É escolhermos as nossas decisões. Temos a oportunidade de estar sempre escolhendo, tomando as nossas decisões. Mas Deus é Pai. Ele nos avisa muitas vezes. Ora, não segue esse caminho. Ora, isso não é da minha vontade. Se a gente teima, o que acontece? Vamos passar por provas, vamos passar por tempestades, mas Deus não nos abandona. Deus vai estar conosco. Não significa que devemos estar, muitas vezes, indo contra os mandamentos de Deus. Não. Não devemos ir contra os mandamentos de Deus. Algumas vezes na minha vida, eu já até tomei algumas decisões que contrariavam a palavra de Deus. Mas passei prova, e estou passando essa prova agora por algumas decisões que eu tomei no meu passado que não deveria ter tomado. Mas foi permissão de Deus eu passar essa prova e estou passando. Hoje, nesse mês, se completou 4 anos que o Senhor me provou com desemprego. Mas nessa prova, Deus me trouxe mais perto dele, me corrigiu, Glória a me Deus. mostrou no que eu estava errado. Eu havia parado de estudar a música, voltei a estudar a música, voltei a congregar mais, seja online, Amém, Senhor. seja presencial, voltei a orar mais a Deus, busquei mais a Deus nas minhas provas. Por quê? Porque eu estava abandonando Deus, havia teimado com a palavra de Deus.
A partir do momento que eu coloco agora numa posição de humilhação perante Deus, eu sei que Deus vai, no momento certo, colocar o meu barco no caminho. Eu já estou conseguindo seguir e trilhar o caminho que Deus quer. E sei que uma hora Ele vai apaziguar a tempestade na minha vida. Assim eu creio que vai acontecer na vida da querida Irmandade. Não ache que Deus te abandonou porque você está passando por uma prova ou está te castigando. Não. A vida, seja de crente ou não crente, é assim. Uma hora estamos bem, outra hora estamos passando na prova. Qual é a diferença nós para o não crente? A nossa diferença é que temos Cristo Jesus no nosso coração. Temos Deus ao nosso lado para nos consolar e nos dar a sua guia, nos mostrar o seu caminho. Não é proibido buscar uma palavra. Senhor, o Senhor quer que eu faça determinado negócio? Senhor, é da tua Sim, vontade Senhor. Glória a que Deus. eu vá para determinado lugar, que eu mude de cidade, que eu mude de bairro. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na vida? Nós devemos buscar a palavra de Deus e os conselhos de Deus. Porque se buscamos o conselho do homem, o homem é falho, é errante. Mesmo que seja um amigo, o melhor amigo seu, a melhor pessoa que você conhece, a pessoa que você acha, considera que tem muitos conhecimentos para te aconselhar, a pessoa pode te aconselhar, mas pode dar errado. Se Deus fala pela sua palavra, você vai ter a convicção, não foi Deus que falou para a palavra para mim. Ele falou que estaria comigo. Deus está no meu barquinho. Deus está comigo. Aí é diferente. Por mais que venha a tempestade, por mais que o barco se agite, vá para um lado, vá para o outro, venha ondas enormes querendo derrubar o barco, você sabe que Deus está lá. Que o seu barco não vai afundar, que o seu barco vai continuar no caminho certo, porque você pegou o conselho de Deus. Por isso, Irmandade, sempre nos aconselhemos na palavra. Sempre busquemos de Deus a sua palavra. Ele pode nos aconselhar para o que é o melhor para a nossa vida. Algumas vezes fui fazer um negócio e falei, Senhor, é da sua vontade? O Senhor respondeu, estou no seu barco. Mas o negócio não deu certo. Aí eu questionei Deus, mas Senhor, o Senhor não falou que estava no meu barco? Não, não questionei. Por quê? Porque se o negócio não deu certo e Deus não permitiu, é porque poderia ter acontecido uma coisa pior lá na frente. Os irmãos entenderam o que eu estou falando. Uma vez eu busquei a respeito de comprar uma casa. O conselho de Deus, o Senhor falou exatamente essa palavra. Estou no seu barco. Estou com você. E o negócio não deu certo. O rapaz quer construir a casa, não construiu, ficou me enrolando. E o que aconteceu? Depois de 2 anos que era para ele ter construído a casa, eu ter comprado a casa, na hora que ele foi iniciar a construção da casa, o Senhor fechou a porta do meu emprego. Na hora que o Senhor fechou a porta do meu emprego, eu não tinha mais condições de financiar a casa e não tinha condições de manter aquele negócio. E se esse rapaz não tivesse enrolado esses 2 anos para construir a casa, e tivesse construído a casa, eu teria comprado e fechado o negócio, teria financiado a casa, e hoje, desempregado, provavelmente eu não teria onde morar. Porque a casa que hoje eu moro é minha, Deus preparou, está quitada. Mas eu ia vender essa casa, dar essa casa, um negócio, pegar outra casa, financiar uma casa de valor maior. Imagina se Deus não estivesse comigo e tivesse permitido fazer esse negócio, aí eu ficava desempregado e não tinha condições de pagar financiamento da casa. Eu ia perder a casa,
ia perder, não ia ter aonde morar, como seria? Seria pior ainda. O Senhor estava no meu barco, o Senhor estava comigo e não me abandonou, porque não permitiu que esse negócio fosse para frente. Então, veja que não foi do jeito que eu imaginei, mas foi do jeito que Deus quis. Ele falou: estou no seu barco. Mesmo que o negócio não deu certo, Deus não permitiu com que eu me embaraçasse no futuro, com que eu levasse mais prejuízo ainda. Eu levei um certo prejuízo nesse negócio, mas não perdi a minha casa. Hoje eu tenho a minha casa para morar, não pago aluguel, porque Deus preparou. Mas se eu tivesse feito o negócio, eu teria perdido a casa. Estaria vivendo de aluguel ou vivendo numa casa cedida, emprestada por alguém. Então, veja que muitas vezes a gente acha, mesmo buscando a palavra, a gente vai ter tudo correndo certinho, as mil maravilhas. Não. Muitas vezes Deus permite que ocorra alguma coisa para que seja feita a vontade dele, para que a gente aprenda nesse processo a como servir melhor a Deus. Então, não achemos que Deus nos abandonou em nenhum momento da nossa vida. Deus sempre está conosco. Nas piores horas, Deus está do nosso lado, mesmo achando que a gente está sozinho, abandonado, não tendo ninguém para conversar, não tem um amigo, não tem um companheiro, não tem uma companheira, muitas vezes, mas Deus está lá. Deus é o seu amigo, Deus é o seu companheiro, Jesus está lá te ouvindo em orações, Deus está lá te escutando quando o Senhor fala, quando você roga em orações em nome de Jesus Cristo. Não esqueçamos disso, Irmandade, que Jesus está no nosso barco, Ele é o nosso fiel companheiro. Glória a Deus, Senhor. Então vamos remar, Pai amado. Vamos remar porque o nosso destino é a vida eterna. A maior vitória de um servo de Deus é a vida eterna. Aqui nessa vida é tudo passageiro, é tudo momentâneo, seja riqueza, seja enfado, seja enfermidades, seja dor, seja saúde, é tudo momentâneo. Pode ser que agora a gente está numa fase boa da vida, em que a nossa saúde está perfeita, mas... Inseto, perdoe, Margarida. Mas, o que acontece? Essa fase pode passar, porque chega a velhice e a gente acaba perdendo a nossa saúde. A saúde se vai também um momento da nossa vida. Então, tudo é passageiro na nossa vida. A nossa vida é momentânea, mas a vida eterna é ao lado de Deus. A nossa maior vitória é a vida eterna. Por isso, lutemos para chegar a essa vida eterna. Lutemos para estar junto a Deus. E não se esqueça, nunca, Deus está do seu lado. Deus não vai deixar faltar o alimento sobre a sua mesa. Deus não vai deixar faltar o consolo para a sua alma. Deus vai abrir as portas na minha vida, assim como vai abrir as portas na vida daqueles que estão precisando. Deus vai te libertar da enfermidade no momento certo. Há certas enfermidades que, para o homem, para a medicina, não tem libertação. São enfermidades que vão para o resto da vida da pessoa. Muitas vezes são enfermidades progressivas que vão se aumentando, vão piorando, até levar o indivíduo a óbito. Mas para Deus, nada disso interessa. Para Deus, Ele pode trocar um rim que está atrofiado, que não funciona mais. Ele pode trocar um coração em que as suas veias e as suas válvulas estão entupidas. Ele pode trocar um pulmão em que ocorreu uma doença.
em que o pulmão se petrificou e não consegue mais fazer as suas funções. Ele pode trocar o intestino que está doente. Ele pode trocar a musculatura do corpo. Ele pode trocar todas as veias e artérias do corpo. Ele pode trocar todo o sistema nervoso, toda a parte do cérebro composta por neurônios. Há neurônios na nossa cabeça, no nosso cérebro, que está conosco desde quando nós nascemos. Quando essa célula se morre, não é reposta. Mas Deus pode repor. Deus pode curar uma enfermidade como uma demência, em que a pessoa não tem mais capacidade de raciocínio. Para Deus, nada é impossível. Lembremos da palavra do vale seco dos ossos, em que Deus manda o teu servo profetizar sobre os ossos secos para criar carne, criar músculos, criar pele e formar um novo corpo de ossos secos. Então, para Deus, a sua enfermidade não é nada. No devido momento, Ele pode te libertar. Deus está no seu barco. Ele não te abandonou. Mas muitas vezes temos uma enfermidade que vamos morrer com ela, né? Muitas vezes tem uma enfermidade que Deus permite no nosso corpo, que está presente, né? Muitas vezes, igual uma pessoa que tem problema numa perna e manca de uma perna, ou tem um braço mirrado, para Deus sarar aquele problema na perna da pessoa, ou sarar aquele braço mirrado, não é nada. Mas Deus permite com que ele viva a vida inteira daquela maneira. Mas por que Deus permite? Porque imaginemos que nem todos são iguais, nem todos têm a saúde perfeita, nem todos são perfeitos. Mas para Deus é perfeito. Não interessa se é manco, não interessa se tem um braço mirrado, não interessa se é mais gordinho, se é mais magrinho, não interessa se é alto ou baixo, não interessa se é careca ou se tem cabelo. Para Deus, nada disso interessa. O que interessa é a alma. Cuidemos da nossa alma. Cuidemos para conquistar a nossa vitória. O nosso galardão está no céu, não está aqui. Vamos servir a Deus nas nossas imperfeições ou nas nossas qualidades e tenhamos sempre em mente que Deus está conosco. Deus não nos abandonou. No pior momento da sua vida, na hora que você estiver mais angustiado, ajoelhe, ore a Deus. Se você não está conseguindo orar, clame a Deus, chore, faça uma reverência a Deus. O simples fato de você estar reverenciando a Deus, Ele está lá contigo, está junto a ti, está olhando para você. A cada lágrima sua é coletada e Deus guarda, Deus se comove. Se você está contente, Deus está contente. Se você está triste, Deus também está triste. Deus é onisciente. Deus conhece todo o seu pensamento e o seu sentimento. Mesmo que você esteja no quarto trancado, sozinho, para que ninguém veja, Deus está lá contigo. Está vendo o que você está fazendo, o que você está sentindo. Ser sempre perseverante em servir a Deus, porque Ele está lá pronto a te ajudar. Peça a Deus pão e Deus te dará pão. Você pedir lá, Senhor, eu quero um brioche, e Deus te dá um pãozinho francês, é porque aquele Glória a Deus, que vai te nutrir, não é o brioche. Senhor, eu quero uma rosca, e Deus te dá uma bisnaguinha, é aquela bisnaguinha que vai te nutrir. Então, sirva a Deus
que Deus vai vir ao teu encontro. Possa pedir o que for necessário, mas Deus vai te dar o que é melhor para a sua alma, e não para o seu corpo, não para o seu status, não para a sua beleza, mas Ele vai te dar o que é melhor para a sua alma. Porque Deus, o que interessa para Ele é a sua alma, é o seu espírito, para que possa melhor te servir, que a sua alma é que vai para o reino dos céus. O seu corpo vai voltar ao pó, a sua alma vai para o reino dos céus. Lá viveremos em um corpo consagrado. Não esqueçamos disso. Então, vivamos na graça de Deus. Vivamos servindo a Deus. E nunca nos esquecemos que Deus está no nosso barco, seja na tempestade, seja na bonança. Bonança quer dizer calmaria, em que não estamos passando prova, em que não estamos passando nenhum momento de dificuldade. Mas não abandonemos a Deus por causa disso. Estejamos sempre junto a Deus, até mesmo nos momentos de bonança, porque Deus também está vendo isso. Se você estiver num momento de bonança, não abandone Deus. Não saia de perto de Deus. Esteja próximo a Ele. Porque se você se afastar de Deus, se prepara, que uma hora a tempestade chega. E na hora que você estiver nessa tempestade, você vai lembrar de Deus. Deus não vai te abandonar. Mas não se esqueça também dele na bonança. Sirva a Deus na bonança. Esteja sempre perto de Deus, para que Ele sempre esteja perto de você. Não se esqueça que Deus está contigo 24 horas por dia, te guardando, te zelando e fazendo o que é melhor para a sua alma. Se você se afastar de Deus, Deus pode permitir que aconteça alguma coisa, alguma prova. Mas por quê? Que é para você voltar novamente próximo a Deus. Então, façamos o nosso melhor para que não necessite passar por tempestades desnecessárias. Não queiramos pegar caminhos que vai nos passar por prova. Como diz a Irmandade, não pegue prova com a mão. Pegar prova com a mão é tomar a decisão errada. É muitas vezes não se guiar por Deus, é se afastar de Deus. Como eu disse para a Irmandade, houve uma época na minha vida que eu estava numa bonança e me afastei de Deus, e Deus permitiu essa prova. Não porque Ele não me ama, mas exatamente por me amar e por me querer próximo a Ele, que Ele permitiu a prova. Então, estejamos sempre próximos a Deus, para que possamos sempre estar em reverência a Deus. Hoje eu entendo muita coisa que Deus requer de mim. Antigamente eu não entendia. Hoje eu estou mais próximo a Deus e não reclamo em nenhum momento das provas e de tudo que tenha passado na minha vida, porque sei que Deus está comigo. Eu sei que muitas vezes Ele se apresenta em muitos detalhes. Muitas vezes, quando eu estou provado, estou desanimado, o simples pássaro passa na minha janela cantando. Eu moro perto aqui do rio, o rio fica a alguns metros da minha casa. Então, muitas vezes, vem alguns pássaros cantar na janela de casa. Vem bem-te-vi, sabiá, azulão. Eu acho lindo o canto do azulão. E o Senhor permite, muitas vezes, quando eu estou provado, um azulão estar cantando aqui perto de casa, escutando os pássaros. E sei que Deus está comigo. Ou, muitas vezes, um simples gesto de um irmão ou de uma irmã demonstra o seu amor por nós. Então, estejamos sempre atentos também nos gestos, nas coisas corriqueiras da nossa vida, que Deus demonstre o seu amor e que não estamos vendo. Seja uma flor, seja uma paisagem, Deus está lá nos mostrando o seu amor
está lá nos mostrando que está conosco. Uma simples saudação de uma irmã, de um irmão, Deus está ali, presente, confortando o nosso coração e nos mostrando que está lá próximo a nós. Não esqueçamos disso, para que Deus esteja sempre conosco no nosso barco. Glória a Deus, Santo Deus. Glória a Deus. São esses os conselhos da palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, Santo Deus. Glória a Deus. Vamos buscar a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Quem sentir de orar, esse irmão Anderson sentir de fazer oração de agradecimento.